Fala, companheirada! Eu sou Éric Araújo, secretário de comunicação do PT de Cataguases, e nós estamos aqui hoje no PT Convida. O Diretório Municipal, vocês já sabem, tem um canal no YouTube onde a gente vai sempre trazer algum papo legal, algum convidado diferente que possa falar sobre assuntos políticos. E olha que interessante, você que ainda não se inscreveu tá dando bobeira. Aproveita para curtir todas as nossas entrevistas, se inscreve o mais rápido possível para receber as notificações. E hoje eu estou aqui com ele, Valber, professor Valber Neto, ele que é economista, ele é professor e também veio para falar com a gente sobre o PT. Afinal de contas, ele é secretário de finanças do nosso partido aqui. Valber, é um prazer estar aqui hoje com você. Prazer é todo meu, agradeço pela oportunidade de poder mostrar minha modesta experiência, algum conhecimento que eu tenho, certo? E dizer para vocês que eu venho de um lar de trabalhadores, minha mãe é proveniente de Visconde de Rio Branco, veio para Cataguases na década de 40, Luzia de Oliveira Neto, meu pai Geraldo Neto também era muito conhecido, veio para Cataguases de Leopoldina na década de 30, ambos trabalharam aqui em diversas empresas e trouxeram para mim a experiência que hoje eu tenho, né? E evidentemente tudo que eu aprendi tem que considerar a experiência que eles me trouxeram. Sou casado com a conhecida tia Neia, que é supervisora pedagógica do município, com muita satisfação que eu tenho esse companheirismo com ela. Trabalho atualmente produzindo o site Agenda Econômica e anteriormente fui dirigente de uma fundação muito conhecida aqui, Fundação Cultural Cataguases, certo? Com a qual eu trabalhei até o ano de 2004. Também dirijo outros portais dos quais eu quero destacar o Quero Optar, que tem uma versão para o Facebook também, onde as pessoas podem se manifestar a sua insatisfação ou a sua satisfação, caso seja, né, com a política ou com as demandas que tiver. Atualmente são as duas tarefas principais que eu exerço. Ótimo. Agora, Valber, o que falta para o Brasil voltar a ser uma das mais importantes economias do mundo? Bom, depende do parâmetro que se avalia. A gente pode ter como parâmetro, por exemplo, os países que se desenvolveram. Todos eles que se desenvolveram, se a gente for avaliar o histórico desse desenvolvimento, em algum momento eles investiram em educação e ciência. Claro. E nós sabemos que não é isso que tem ocorrido ultimamente. Verdade. Nós estamos perdendo o bonde da história porque estamos esquecendo da educação e da ciência como base para o desenvolvimento. Então, se a gente puder usar como exemplo os países que chegaram ao ponto de se lançar como maiores economias do mundo, é porque num período anterior, que às vezes chega a décadas, investiram em educação e ciência prioritariamente. Esse é um problema muito grave. A gente tem percebido que os investimentos, principalmente do governo federal, eles não buscam políticas públicas voltadas para a ciência, para a educação, para a saúde como um todo. Agora vamos falar um pouquinho de política, depois a gente volta a falar de economia. Como é que foi essa paixão sua aí pelo PT? Você está afiliado ao PT, secretário de Finanças, faz parte da executiva do partido. Como é que foi essa paixão sua pelo PT? Bom, eu e a Neia nos inscrevemos no PT em 2017, mas essa atenção para as causas, né, populares, as causas sociais, vem de muito tempo. E assim como as outras pessoas, às vezes a gente não se manifesta. Claro. No entanto, nós chegamos já em 2016 numa situação gritante, em que todos aqueles ganhos sociais e econômicos que os golpe, né? A partir do golpe, né? Do Exato. Os ganhos sociais e econômicos que todos os trabalhadores tiveram durante décadas, né,
eles começaram a se evaporar. E aí havia a nossa parte, a experiência apropriada para a gente assumir um posicionamento. Verdade. Foi esse pulo, vamos dizer assim, que ocorreu no momento em que a gente se inscreveu, porque já nos sentimos em condição de oferecer alguma coisa. Antes, assim como muitos brasileiros às vezes pensam, mas como é que eu vou poder colaborar? Como é que eu sou uma agulha no palheiro, eu sou um grãozinho de areia. No entanto, assim como você participar modestamente, às vezes, dando a sua opinião, mostrando a sua experiência, mas assim como você participar. E é o que nós fizemos. Essa paixão se refere ao reconhecimento que está na nossa veia, de nos reconhecer brasileiros, certo? No momento em que você se reconhece a sua identidade, certo? Isso passa a vigorar, passa a pulsar no seu coração e te leva, já que você citou em paixão, te leva a tomar decisões que visam restabelecer uma condição que antes você achava que era melhor. Claro. Outra pergunta agora, um pouco mais voltada para o cenário municipal. Na sua opinião, enquanto economista, cidadão de Cataguases, o que é mais urgente agora, nesse momento, para Cataguases? O que você vê? Bom, primeiro, eu acredito que nós devemos considerar os problemas. Nós vivemos, de uma certa maneira, a reboque da política e da economia, ou da política econômica do Estado e de Brasília. E essa é uma condição equivocada. Muito ruim, né? Certo. Outra coisa, além dessa dificuldade de mostrar a nossa condição ou uma inovação própria, certo? Nós descobrimos também que nós não temos um projeto para a educação. A educação, eu citei agora há pouco, como sendo importante, porque ela leva ao desenvolvimento científico. Nós não temos um projeto para a nossa educação municipal, ainda que haja necessidade de se enquadrar dentro de um modelo que é formatado no Estado e no governo federal, há também como se desenvolver cientificamente, pedagogicamente, formatos que estejam dentro de uma característica própria e promover o desenvolvimento no longo prazo. Mas, além dessa necessidade de desenvolver um projeto de educação, nós também sabemos que a indústria, o comércio e o turismo são as pontas de lança que se manifestaram aqui no nosso município. Está muito devagar, né, no momento. Temos esquecido essa vocação e, ao mesmo tempo, não temos empreendido nesses segmentos. Eu tenho também, que é uma bandeira do PT, que a gestão participativa é algo que vem complementar e inovar a economia. Ela vai tornar mais fácil o trabalho dos políticos que vão obter as demandas provenientes das bases, certo? Das bases populares, eu me refiro a elas. E hoje, por exemplo, eu faço parte do DAP, que é Diálogos e Ações Petistas, e nesse sentido eu tenho tido a oportunidade de tentar resgatar essa relação. Agora, companheiro, a gente precisa entender que tudo isso que você disse faz sentido no Brasil inteiro como um todo, né? A cidade de Cataguases está sofrendo bastante com falta de emprego e realmente também poucos investimentos, pouca inovação, poucas empresas chegando, mas também você falou de uma questão muito importante que é a participação da comunidade. O que falta para os nossos políticos, principalmente aqui em Cataguases, o envolvimento deles acontecer melhor, estarem mais próximos da comunidade? O que você acha que falta? Como que um político tem que se comportar para ouvir a comunidade, na associação de moradores, nos bairros, enfim? O que você acha? Eu tenho a impressão que aquele ditado antigo vale muito. Quando dói no seu bolso, aí você sente. O brasileiro sente quando dói no bolso. Essa é a primeira impressão. Eu vou dizer, pessoalmente, que eu comecei a me envolver politicamente e logo eu notei a necessidade de procurar as bases populares, me relacionar e tentar entendê-las
no momento em que eu passei a visitar as comunidades. E aí venho desenvolvendo um trabalho que modestamente eu acredito que vem dando certo, mas que para isso eu tive que usar uma tática que eu chamei de estratégia reversa. Por quê? Eu pretendia dar apoio aos bairros, mas de que maneira? Como eu vou saber dessas necessidades? Aí fui verificar que, por exemplo, uma questão muito comum nos bairros, aqui em Minas mesmo, é a questão da infestação do Aedes aegypti. Sim. Né? Havia no bairro onde a minha irmã morava, eu estava sempre visitando ela, uma infestação recorde, que estava nos jornais e tal. Eu pensei, como colaborar de alguma maneira? Aí fui procurar ver se havia voluntários. Fui procurar a associação de moradores. Aí verifiquei que não só não havia voluntários, como também a associação dos moradores estava desativada. Você vê que nós temos... Que acontece muito, né? Acontece muito. Nós temos 65 bairros. Sim. Apenas 20 associações de moradores regularizadas. Isso de pronto me preocupou, porque era um bairro onde eu morei durante 20 anos e não havia essa estrutura. Era necessário, então, como eu disse para você, fazer uma estratégia reversa. Primeiro procurar ajudar a associação a se regularizar, para depois, de alguma maneira, procurar, através dessa associação, fomentar a ação dos voluntários. Então, acredito que, de uma certa maneira, há um desconhecimento dos políticos do que acontece, porque não se relaciona com as camadas populares, não se preocupa em visitar e, senão, chegaria à mesma conclusão que eu. Ou então, eles acabam visitando os bairros só na época da eleição, né? Visando apenas o voto e, de fato, não acontece aquela via de mão dupla, né? Ouvir a comunidade para fazer algo para a comunidade, né? Eu ainda, você veja que eu, pensando nessa questão de alguma maneira facilitar esse reconhecimento, eu criei um perfil na internet, um portal chamado Quero Optar. Você encontra querooptar.vix.com, certo? Com perfil no Facebook também, onde a pessoa pode se manifestar e dizer o que está achando do envolvimento dos seus políticos no seu bairro. Isso é muito importante. É uma opção interessante, mas que nada substitui o tete-a-tete, né? Claro, claro, claro. É isso. Então, já falando das eleições municipais esse ano, 2020, ano de eleições municipais, o que você acha que o partido deve fazer, como deve ser o comportamento de todos os filiados, militantes e quais são as suas expectativas, né, em relação a esse processo eleitoral como um todo aí? Como você vê isso? Bom, eu comecei a falar das bases. Se você não ouvir as demandas Sim. e criar alternativas para elas, haverá um diálogo de surdos. Então é necessário você estar presente. Isso, modestamente, em função até da minha relacionamento, certo? Eu tenho procurado fazer. Criamos no PT um grupo focado no desenvolvimento. E estamos fazendo visitas a pequenos empresários e alguns outros mais bem-sucedidos, a fim de ouvir deles o que eles acham que seriam solução para que Cataguases saísse desse marasmo econômico. É uma das alternativas, certo? Sem esquecer que não são só os empresários que votam, claro. Eles são pessoas que são formadores de opinião. Quem são as pessoas que vão dar opinião de fato? São os populares. E eles sentem no bolso o quê? Falta de emprego, falta de oportunidade. Sim. E nós temos que reverter essa situação e provavelmente os pequenos empresários, que são os que dão mais dão emprego, eles vão ter como oferecer sugestões que serão incluídas no nosso programa ou na nossa proposta de trabalho. Essa é a minha avaliação. Agora, a gente não pode deixar de falar, né,
da célebre frase do atual ministro Paulo Guedes, dizendo que há pouco tempo as empregadas domésticas iam para a Disney quando queriam, e hoje isso não acontece. O que você vê de maldade ou até mesmo assim de ironia, mas escondendo uma certa maldade, política pública que não está alcançando aquela classe que realmente precisa? Ou foi só uma brincadeira? E já aproveita e faz uma avaliação aí desse governo que a gente está vivendo, esse governo federal que está hoje no poder. O que você acha disso aí? Bom, foi surpreendente ouvir isso Foi. de uma pessoa que tem um alto cargo público. Exato. E com conhecimento na área da economia, né? Exato. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: nós temos direito de ir e vir, Claro. com os recursos que nós temos. Se ele se sente acanhado ou constrangido em encontrar comigo ou com outra pessoa, um professor ou um varredor de rua, ou seja lá quem for, um profissional qualquer Claro. de outra área no aeroporto, isso é problema dele. Se eu tenho os recursos para poder ir e vir, ele é que tem que se enquadrar, e se ele procura a turma dele, vou dizer assim no dito popular. Verdade. Mas o que eu posso dizer, só para terminar a parte dele, é para dizer o seguinte: Guedes está obsoleto há 40 anos. Muito. Se alguém dá créditos a esse homem, essa pessoa está seguindo alguém que está obsoleto. E o problema maior é que a gente tem um presidente que segue e parece que reza na cartilha dele voltada para a economia, como se ele resolvesse, como se ele soubesse tudo ligado à economia. Ele pode ter até capacidade, vamos dizer assim, mas como você disse, obsoleto, e tem uma maldade, uma perversidade muito grande nesse governo, a gente precisa reconhecer isso, né? Que além de cercear a liberdade da empregada doméstica de ir para a Disney ou qualquer outro lugar, o que ele quer dizer na verdade, e todo mundo aí sabe disso, é que o pobre não pode ter esse direito, né? O rico só que tem que ir para a Disney. Então é muita perversidade num governo só, né? Sim, e eu acredito o seguinte, que economicamente ele está coerente com o que ele disse que ia fazer na sua campanha. Né? Então as pessoas que o seguem sabem que ele disse que ia retirar direitos. Sim. Então, E está cumprindo tudo, né? Está cumprindo. Agora, politicamente, há uma incoerência incrível, porque Claro. falou-se muito em reverter o quadro de corrupção e não é isso que nós estamos vendo. Pura verdade. Ao mesmo tempo, um indivíduo que foi eleito democraticamente, ele dá bananas para a democracia e para as oportunidades de todos, de uma maneira geral, todo, né? dos brasileiros de uma maneira geral, claro. dá bananas para as oportunidades democráticas e às vezes até chega ao ponto de questionar as instituições que estão devidamente funcionando. Verdade. Então, gente, eu acho que foi muito bom, a gente está chegando ao final, quero agradecer ao Valber por estar aqui no PT Convida, esse bate-papo interessantíssimo sobre economia, sobre história, olha quanta coisa legal a gente conversou. Nós vamos fazer mais vezes, ele vai voltar no nosso canal, com certeza, vai contribuir muito com tanto conhecimento e principalmente trazendo para você aí que é fã do PT, que curte, que gosta do PT, que se sente petista, uma motivação. Porque a gente precisa entender que esse país está mudado, mas a gente não precisa mudar como o país mudou, né? A nossa convicção, a nossa paixão por ser petista, ela tem que estar cada vez mais forte. E aí eu convido você para se filiar ao PT. Faça como o Valber, faça como eu, como a Né, como ele disse. Venha para o PT, porque o PT ainda é um partido que acredita na democracia e respeita a empregada doméstica que quer ir para a Disney ou qualquer outro lugar. Então, Valber, eu te agradeço. Deixa para o pessoal as suas considerações finais nesse nosso bate-papo aí. Eu vou ser sucinto. Eu quero dizer para você, cidadão, que você tem uma arma na mão. Verdade. Mas essa arma é o voto, certo? Não é essa daqui, né? Não é essa, né? Valorize o seu voto e você vai ver que o seu trabalho, o seu esforço dará resultado. É isso. Muito obrigado. Então, Valber, vamos falar do livro, né? Sim! O seu livro que você lançou já há algum tempo, deixa um recado aí pra galera aí. Ó. Exato. Queria deixar aqui como uma lembrança o livro que eu produzi em 2001, uma coletânea de artigos Muito que bom. eu vinha escrevendo e inseri
nesse compêndio, nesse pequeno livro, certo? Espero que ele já é de conhecimento de algumas pessoas, mas espero que possa lhe servir para saber um pouco mais do que eu penso a respeito. Muito obrigado. Crônicas da Economia, Valber de Oliveira Neto, que foi quem a gente recebeu hoje aqui no PT Convida. Agradeço demais, eu meu também. companheiro. Valeu a força, tamo junto aí. Quero complementar que hoje sim, eu não tenho escrito livros, mas produzo o jornal, melhor dizendo, o site Agenda Econômica. Ah, é? Acompanha lá, bem legal, dicas bem interessantes. www.agendaeconomica.online. Ótimo. Então, pessoal, em breve mais um vídeo do PT Convida. Deixa aí seus comentários, divulga pra caramba. Quanto mais gente assistir, melhor, porque a gente precisa se fortalecer. E o PT cada vez mais quer ouvir você. Muito obrigado, valeu, até a próxima!